Boa noite, mais uma live aqui, hoje com um convidado super especial, Roberto Deves, que a gente falar um pouquinho sobre consciência sistêmica. Sejam bem-vindos, vamos chegando, aos pouquinhos o pessoal vai colando aqui nessa live do Ari, que a gente já está aí completando quase um mês, né? Semana que vem a gente fecha esse mês de julho, falando sobre um monte de temas diferentes. Aí o Roberto já chegando aqui na área. Opa, Ao contrário, boa noite. Deixa eu boa virar aqui. noite. Aí, tudo bem? Pronto. E aí, quanto tempo, hein? Pois é, um tempão. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal chegando aí, todo mundo dando boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, participem. Ó, você continua mantendo o histórico que eu sempre brinco, né? É você entrar, os coraçõezinhos não param de subir. Incrível. Eu acho que é você, né, Eri? Mas vamos lá, vamos juntos. Agora vamos dividir os corações aí. Olha, eu tô já umas 2 semanas, né, fazendo essas lives aqui nesse período de férias da faculdade, aproveitando para bater um papo com pessoas super bacanas, tal. E aí a cada dia a gente aborda um assunto diferente. E aí já tivemos oportunidade aí de várias pessoas participando, principalmente com foco, claro, no desenvolvimento humano. E aí, a tua presença não tem jeito, né? A gente já fez várias lives juntos, a gente ficou um mês fazendo meditações juntos no final do ano passado, né? Então muita gente ainda lembra. E aí não tinha como, né? Fazer uma live contigo e não falar sobre o tema, né? Consciência sistêmica, você que está aí já ministrando já inúmeras turmas com um monte de gente. Ó, a Samantha tá falando que os corações são para os dois. Perfeito, é isso aí. Isso aí. Muito bom. E aí, a gente numa, vamos dizer assim, numa trilha que a gente tem vindo falando sobre diversos assuntos, a gente falou sobre propósito, sobre felicidade, cada especialista vindo completando um lado de uma palheta, vamos dizer assim, que traz um conteúdo diferente, uma abordagem diferente sobre essa questão de, principalmente do autoconhecimento, né? E do campo da psicologia, principalmente, vieram várias, vários posicionamentos, vamos dizer assim, por exemplo, a psicanálise, aí depois veio o cognitivo comportamental. Hoje, a psicologia positiva, que é talvez uma das últimas evoluções, vamos chamar assim, ou das tendências, e aí vem essa questão das constelações familiares, que digamos, teve um upgrade com o Fernando, né? Falar o Fernando, mas na verdade você também participou disso, acho que várias pessoas participaram disso, desse conceito de que constelações familiares não só é um universo gigante, mas quando você coloca dentro desse conceito de consciência sistêmica, que aí a constelação está lá dentro, fica ainda mais ampliado. E você é um cara que eu já conheço desde pequenininho, né? Porque a gente já se conhece há tanto tempo, e esse pequenininho, diga as passagens, os dois, para não falar, não entregar nossa idade, mas o ponto que a gente está hoje da ciência, do conhecimento, dá para acreditar que aquele conceito do Roberto Debski lá de trás, de uma saúde integral, de um conceito mais integrativo da saúde com a saúde do corpo, da mente e tal, a consciência sistêmica consegue abraçar esse conceito que vem lá de um idealista lá de trás, que é médico, que é psicólogo, né? Para quem não conhece, o Roberto, né, atua efetivamente como médico já há um tempão e também psicólogo, com uma série de especializações, e de repente eu vejo você debruçado aí pesquisando cada vez mais essa questão da consciência sistêmica e voando alto. Você começar por aí, você vê que a consciência sistêmica é meio que ela consegue fechar
essa tua busca, vamos dizer assim, né? Encontrar um campo que realmente faz sentido? Olha, primeiro, boa noite, Ari. É um prazer estar junto aí com você. Algo que a gente está aí compartilhando, né? Tanto tempo a gente compartilha tantas coisas, as meditações, as lives, os projetos, Projeto Calma. Então é um prazer poder estar aqui conversando, batendo um papo, né? O próprio Pessoas de Valor, tantas vezes a gente participou. Sempre é um prazer estar com pessoas que também, como você, estudam, como eu gosto, amo, e você também, né? A gente tem muito em comum de compartilhar os estudos, a busca de aprender, de ampliar a consciência, aquela questão do desenvolvimento humano, né? Como você falou, eu sou de profissão médico, né? Estou formado aí há 35 anos e psicólogo vai fazer 20 daqui a pouco, e sempre estudando, então sempre buscando novos campos de conhecimento para poder me conhecer melhor e poder ajudar melhor os meus clientes, né? Então, nesses 35 mais 6 de faculdade, são 41 anos de estudo na área da saúde, né? E a gente vê o quanto a gente precisa aprofundar ainda mais isso, porque é uma grande responsabilidade quando você lida com as pessoas, buscando saúde, qualidade de vida, saúde do corpo e da mente, né? Então, é algo que a gente precisa olhar para nós e para os outros. E nesse campo todo, foram muitas descobertas muito interessantes, então a própria medicina integrativa, com homeopatia e acupuntura, que são minhas especialidades, que eu uso no meu dia a dia, no atendimento na clínica, né? E depois fiz a psicologia, aprofundei, fiz o EMDR dentro da psicologia, várias áreas. E quando eu conheci a sistêmica, que está fazendo 8 anos praticamente que eu conheço sistêmica, que eu me aprofundei no estudo das constelações e depois fui convidado pelo Fernando Freitas para ser facilitador dessa metodologia que ele chamou de consciência sistêmica, e já estou indo aí para formando a 8ª turma junto com o Rodrigo em São Paulo, sozinho em Santos. São 8 turmas, né? Quase 250 alunos já. Para mim, como aluno, quando eu entrei nesse campo, foi uma descoberta fenomenal. Eu posso dizer assim que eu já conheci tantas coisas muito profundas e interessantes, mas aprender sobre a consciência, ampliar isso, entender as dinâmicas ocultas que nos regem, né, ocultas, inconscientes, que fazem a gente sofrer, que fazem que nós tenhamos problemas, que nós acabemos repetindo padrões disfuncionais da família de origem, como dificuldade com dinheiro, por exemplo, dificuldade com relacionamentos, questões profissionais, questões de saúde. Então, tudo isso, entender que além das coisas pontuais, né, além daquilo que vai além do nosso pensamento, do nosso estilo de vida, que tudo isso é fundamental, mas entender que muitas vezes nós seguimos inconscientemente esses padrões, essas, como Hellinger chamou, essas dinâmicas ocultas, para mim foi super revelador. Né, porque a partir disso, quando a gente consegue ampliar a consciência é como se fosse, né, um instrumento de percepção. Se você enxerga aqui, você está vendo um pouco. Se você consegue ampliar o teu olhar, você vai entender um pouco mais. E conseguir ampliar o olhar para entender, reconhecer essas dinâmicas e saber o que fazer com elas. Então estou entendendo aqui, eu estou vendo numa constelação, que é uma prática terapêutica, uma sessão, vamos dizer assim, em que você, em uma única abordagem, consegue fazer esse diagnóstico, em 1 a 2 horas você chega a uma profundidade que às vezes você precisa de muito tempo de uma boa psicoterapia para alcançar, e ambas se integram, não tem uma substituir a outra, se integram as duas, mas é algo fantástico, porque a gente pode ajudar o cliente de uma maneira muito mais efetiva. Então, hoje vem um paciente no meu consultório trazendo um sintoma de uma doença, de uma queixa física, de um problema. Eu consigo chegar junto com ele, entender que essa doença muitas vezes tem uma origem no ponto que ele nem desconfiava, né? É o que a gente fala, a dinâmica que o Fernando chama de 5 por 1. Então, às vezes, você tem uma doença, você tem, sei lá, uma gastrite, você tem dificuldade do sono, você tem ansiedade, depressão, todas as questões que hoje em dia estão tão prevalentes, ainda mais com a pandemia, né? E aí você, vamos tratar isso. Se você trata somente o sintoma ou a própria doença e não sabe que tem ali por trás uma origem para tudo isso, que é uma origem sistêmica, que é um padrão familiar que você está repetindo sem nem saber. E precisa saber, para poder atuar, você tem que ter consciência. Qualquer coisa. Se a gente não sabe de um problema nosso, de uma doença, de um padrão, de uma herança transgeracional, de um trauma que você herdou
de alguém, do seu bisavô que passou na guerra e você não sabe que isso está te levando a ter diabetes, obesidade, transtornos emocionais, você não vai poder fazer nada a respeito disso. Você precisa entender, chegar à origem disso para poder, de uma maneira também ampla, ajudar a tratar, achar um caminho de cura que muitas vezes é sistêmico. Muitas vezes, hoje em dia, cada vez mais, a gente entende que essa teia de relacionamentos, que é a nossa família, nós estamos conectados com todos, com os pais, com os avós, com todo esse sistema de centenas, milhares de pessoas, porque um sistema é uma interconexão. São elementos, né, de um grupo que se interrelacionam, que interdependem um dos outros. O que acontece com um está ligado a todos. Isso significa que nós não estamos sozinhos, que nós estamos totalmente interconectados a essa rede e, por vezes, adoecemos nesse lugar porque estamos nos identificando com essas dinâmicas de outras pessoas, entendendo, olhando, descobrindo a origem e encaminhando isso para uma solução mais saudável. A gente consegue sair desse padrão e coisas incríveis acontecem, como caminho de cura, como coisas que a gente fala, nossa, parece que é mágica. Não é mágica, é algo realmente muito profundo, que atua na essência, na dinâmica essencial, básica, originária de todos os problemas que a gente tem. Então, para mim, foi uma descoberta que foi como um guarda-chuva. Né? É que para mim, quando eu ouço você e também, claro, coincidentemente o Fernando, né? Assim, como vocês são da área de saúde, né? Vocês são médicos. Aí para mim vem um conceito, porque assim, uma pessoa que não é de medicina, né, que não é da área da saúde física, e aí vai falar, por exemplo, de constelar, por exemplo, ou da consciência sistêmica como um todo, tem uma visão que muitas vezes não tem noção de doença mesmo, né, da questão da doença física, tal, do corpo físico, essa questão de sintomas e da onde pode vir esses sintomas em termos de causas e tudo mais. Só que aí quando você pega uma pessoa como você e o Fernando, que trabalham a vida inteira, no teu caso, trabalha a vida inteira com saúde, né? E aí a saúde física. Aí você já fez psicologia que já dava um ponteiro para essa questão da saúde emocional e o quanto o emocional envolve a questão da imunidade e tal. Só que aí vem para a consciência sistêmica que conecta a pessoa a um todo. Como que fica a visão de médico, né? Do médico Roberto, em relação a esse olhar mais ampliado? Porque você sempre foi, né? Imagina, a clínica ser integral não nasceu com a consciência sistêmica, com a constelação. Você já tinha essa leitura desde quando eu te conheci como médico. Como que fica essa questão, né, do médico em relação à constelação familiar ou à consciência sistêmica? Fica ampliada. Para mim, ficou ampliada. Me deu mais recursos, mais ferramentas para abordar o ser humano nessa maneira integral, né? Porque a minha proposta é essa, o ser integral é a proposta de olhar a pessoa como um ser integral, e hoje eu entendo o ser integral como um ser que está conectado também às dinâmicas dos seus vários sistemas. A gente é originário do sistema familiar, mas a gente convive, por exemplo, o trabalho, você está numa empresa, é um sistema. É um sistema organizacional, profissional. Você frequenta um grupo de amigos, uma associação beneficente, uma instituição religiosa, são vários sistemas que a gente convive, e nesses sistemas, um sistema sempre caminha também além da interconexão, da interdependência, né? Todo sistema caminha para um objetivo comum. E isso também diz respeito à maneira da gente adoecer. Quando a gente olha para a família, você fala assim, a família caminha também para um objetivo comum, caminha, que é de seguir adiante. Né? Qual é o objetivo do sistema familiar? É que ele continue se perpetuando através dos filhos, dos descendentes, das obras que a gente faz, que a gente deixa para outras pessoas, para o mundo. Né? Então, para mim, a visão sistêmica veio ampliar. Né? Aí você fala, mas o médico vai constelar? Nós temos muitos médicos consteladores, diversos médicos. Assim, dos principais cursos que a gente tem no Brasil de formação de constelação, muitos deles são feitos por médicos. O Fernando, o Décio, enfim, inúmeros cursos são dados, né, ministrados por médicos. Por quê? Porque o médico, ele tem, eu vou dizer assim, né, claro, cada um dentro da sua visão, da sua especialidade, mas eu como médico generalista, né, fiz medicina familiar também, atenção primária à saúde, buscando ver já essa interconexão. Quando eu me deparo com esse campo de conhecimento sistêmico das constelações, isso para mim veio aprofundar, veio me dar todas essas ferramentas para ajudar a pessoa, porque
eu digo assim, o mundo hoje é muito complexo, né, Eric? Hoje o mundo está adoecido de uma maneira complexa, está adoecido socialmente, culturalmente, politicamente, além das questões de Uhum. saúde mesmo. Então nós não Sim, podemos dizer, não, só isso vai resolver todos os problemas do mundo, vai curar. Não, nem a constelação, nem a homeopatia, nem a cirurgia e nem a manipulação genética, nada vai curar tudo. Mas nós temos sim, diversas ferramentas que, em conjunto, né, integrando essas ferramentas com um olhar para a pessoa que precisa disso, para a coletividade também, você tem, às vezes, hoje em dia nós estamos com o planeta doente, né? A Covid não foi só uma gripe, não é só ainda uma gripe, ela é uma doença que sim. veio trazer uma série de transtornos para a humanidade como um todo. Né? Então você precisa de recursos também ampliados, integrativos para poder abordar as doenças que as pessoas trazem. Olha quantas notícias tristes que a gente acompanha de médicos fazendo coisas assim lastimáveis, né? Mas, nossa, a política, a guerra, ainda estão com guerra, grandes guerras aí acontecendo. A humanidade, infelizmente, está muito doente. Né? E a gente precisa Sim. de recursos e ferramentas para poder ajudar de alguma maneira. Dentro do nosso pouco que nós podemos fazer, daquela gotinha d'água, a gente está fazendo. Agora saindo um pouco do médico, né? Indo pro lado, né, do facilitador, dessa coisa do desenvolvimento humano que a gente trabalha, a gente tem projetos juntos. Como que fica essa questão da autoconhecimento? Porque assim, a gente fala muito do autoconhecimento, né? Da consciência, aí vai lá pro mindfulness, da atenção plena e tal. E aí, de repente, assim, o cara pode meditar, pode fazer uma série de coisas para ele trabalhar o aqui e agora, mas se ele não tiver essa visão dessa conexão que está em volta dele em todos os campos, horizontal, vertical, né? Então, 360, vamos pensar assim, para mim me vem a sensação de que ele nunca vai se conhecer de verdade. E aí, por isso, para mim, eu fico muito, assim, até fico feliz quando eu vejo, né, não só você, Fernando, mas como você também colocou, várias pessoas que trabalham com saúde física, ocupando, né, o espaço com consciência sistêmica, com constelação e tal, porque me vem essa visão holística, né, uma visão de que o ser humano não é simplesmente o corpo material. Né? E aí, do ponto de vista de desenvolvimento humano, de evolução, né, de transições, evolução não no sentido hierárquico, né, mas de evolução da humanidade, onde que você vê essa questão da consciência? Porque a gente fala às vezes assim, você tem um problema aqui que é lá do teu bisavô, por exemplo. Mas aí a gente sempre está focado na questão de identificar um problema, ou seja, muito mais de diagnóstico do que efetivamente de cura, vamos dizer assim. Só que no autoconhecimento, a gente está falando muitas vezes de curar feridas para que as pessoas possam ir, né, seguir em frente. Como que você vê essa questão da consciência sistêmica atuando efetivamente? E eu sei que várias pessoas, né, tem essa linha, Ronald, várias pessoas que se formaram contigo e hoje trabalham nessa coisa da constelação, principalmente constelando e trabalham com consciência sistêmica no desenvolvimento humano. Agora vamos desviar um pouco o médico, falar um pouquinho do desenvolvimento em si. Então, para mim, assim, a gente poder se desenvolver passa por todas as esferas, né? Eu acho assim, difícil uma pessoa falar assim, eu vou desenvolver só a minha cognição, eu vou desenvolver só o emocional, ou vou desenvolver só o meu corpo. Né? Uhum. Nós somos um todo, não tem. Eu hoje acredito, né? E eu digo assim hoje, né? Porque se amanhã eu descobrir algo que me mostre uma outra abordagem que fizer mais sentido para mim, eu vou seguir. Eu não sou fechado, dogmático, né? Eu vou Uhum. descobrindo as coisas e aquilo que faz sentido para mim eu agrego no meu campo de trabalho, de conhecimento. Então eu acredito que para que nós possamos nos desenvolver, quando a gente fala desenvolvimento humano, né, a gente fala do homem. E o Sim. homem não é só. Então você fala o homem como um todo. O homem, o que nós somos? Corpo, mente, energia, espírito. Então, o desenvolver é em todos esses campos. E o homem também Uhum. não vive só. O homem está no sistema. Né? Então, o desenvolvimento humano fala do nosso caminho, que a gente chama de má consciência. De repente, olhar para essas dinâmicas do nosso sistema, olhar com gratidão, receber, tomar a vida que veio desses familiares, mesmo que de uma maneira assim, tem problemas na família. Qual família que não tem problema, né? Claro, Todas as claro. famílias têm. Os pais são perfeitos. A gente vê a dificuldade, formando alunos hoje, né? 8 turmas, há quase 250, 300 alunos. A dificuldade maior, eu vou te falar, que as pessoas têm é tomar os seus pais.
tomar, né, que é um termo que se fala, como assim tomar? Tomar significa, tem o dar e receber, que a gente fala, na verdade, o correto é dar e tomar, porque são dois verbos ativos. Eu dou alguma coisa, eu pego e dou, é ativo. Quando eu falo receber, eu tenho que ficar parado esperando receber. Então, o equivalente correto é dar e tomar, são as leis de equilíbrio da vida. A gente vem, quando a gente nasce, a gente toma 100% da vida. A gente recebe plenamente. Somos totalmente dependentes, simbióticos com a mãe, quando ela está ali presente, ou alguém que tem que cuidar de nós. Então, essa simbiose, o tomar, né, é algo fundamental. E a gente tem que tomar a vida. Para poder viver, nós precisamos tomar a vida. E tomar a vida significa tomar a vida da origem, da fonte. Quem foi a fonte, a origem da nossa vida? Nossos pais. Né? E as pessoas costumam criticar e julgar os seus pais. Tem pessoas que não, então assim, os pais são maravilhosos, deuses abençoados, infalíveis, ou são demônios. E os pais não são nenhum dos dois. Eles são iguaizinhos a nós, seres humanos, com qualidades e com vários defeitos. E quando a gente fica nessa postura de criticar, de julgar, a gente não toma plenamente a vida e fica um vazio. E nesse vazio é que vai transitar as nossas dificuldades. Enquanto a gente não tomar a vida plenamente. E, como eu estava falando, os alunos têm muita dificuldade nisso. Muita dificuldade. Porque julga, porque o meu pai fez isso, porque minha mãe não fez aquilo, porque cuidou mais do meu irmão, porque não olhou para mim. Então a gente vem nessas carências, nesse vazio, julgando, criticando os pais, o sistema familiar, como se a gente fosse muito superior e não toma a vida. Então eu diria que a transição, né, esse desenvolvimento passa por tomar a vida de onde ela vem, tomar os pais, aceitar os pais como são. Ah, mas meu pai minha mãe foi narcisista, meu pai batia na gente, era alcoólatra. Tomar não significa achar que foi maravilhoso e que eles fizeram tudo certo. É sem julgamento. É tomar a vida, aceitar os outros, os pais como são, porque se eu aceitar ou não, eles vão continuar sendo quem eles são. Não é verdade? Aceitar também não significa achar maravilhoso. É que para mim, Roberto, quando vem essa coisa do tomar, né, tomar os pais e reconhecer, tem a ver com se reconhecer também. Porque na prática, se você chega e fala assim, eu vou ter dificuldade em assumir, por exemplo, meus pais por causa de como eles foram, mas e você também não tem dificuldades? Você também é um pai maravilhoso, você é uma mãe maravilhosa, você é uma pessoa perfeita. Tem isso também, né? Porque na verdade acaba tendo um espelhamento, né, nesse momento. Sim, nós somos tão falíveis quanto eles, mas a questão do aceitar é que é importantíssimo, que as pessoas confundem também, né? Falam, então eu tenho que aceitar meus pais porque eles me abusaram de mim, foram maldosos. E podem ter sido? Podem, pais são humanos. Às vezes eles trazem uma doença muito grave, eles vão repetir esse comportamento também com os filhos, né? Significa aceitar como eles são, não significa aceitar o que eles querem fazer comigo, se for algo doente. Eu não tenho que aceitar isso. Hoje eu adulto, eu cuido da minha criança e às vezes eu preciso aprender a dar limite, falar não, é só até aqui. Ah, mas é mãe, pai, não, é só até aqui. Daqui não pode passar, por quê? Porque eu vou me respeitar, eu vou me proteger, eu vou me cuidar. Aprender a amar a mim mesmo, cuidar de mim, para poder dar isso para os outros também. Então o desenvolvimento humano parte desde esse princípio básico, e aí quando eu estou bem comigo mesmo, aí eu posso buscar me desenvolver. Porque tem muita gente, inclusive terapeutas, né? Muita gente que trata de outras pessoas que ainda não se tratou. E eu só posso dar aquilo que eu tenho. Tá? Vários terapeutas por aí que fazem constelação, que trabalham, que são psicólogos, né? Julgando e criticando, entendeu? Observando mesmo. E eu também posso me incluir nisso, porque eu também não sou perfeito, longe disso estou. Eu sei da responsabilidade que é você ser um terapeuta, você abordar e tratar pessoas, né? Então a gente fala até do tripé do terapeuta, que tem a ver com o desenvolvimento humano. O terapeuta precisa seguir esse tripé. Se você vai tratar pessoas, você tem que primeiro buscar o seu desenvolvimento pessoal. Você se aprimorar cada vez mais, você buscar o autoconhecimento, você passar por terapia, você passar por constelação, para buscar entender os seus problemas e procurar tratá-lo. Então, primeiro, desenvolvimento pessoal. Depois, o terapeuta tem que ser voraz por conhecimento, estudar todo dia, né? Estar a par das novidades, procurar se aperfeiçoar para poder ajudar melhor os outros, né? E o terceiro, o terceiro do tripé, é o terapeuta buscar uma supervisão, uma ajuda de quem sabe mais do que ele.
né? Então, o tripé é isso, é supervisão, autoconhecimento e estudo, e desenvolvimento científico, tecnológico científico. Aí eu vou poder Sim. olhar E para o meu nessa hora, paciente e e nessa trabalhar hora dentro não da pode ajuda. ter, nessa hora não pode ter preconceito, né? Porque aí a pessoa vai estudar, mas só um viés. Aí ela acaba tendo preconceito com outras técnicas ou com outras metodologias, porque ela fala assim, eu só gosto de azul. E aí se alguém vem faz um trabalho incrível no verde, fala, não, verde não serve, tem que ser azul. Tem muito disso também, né? Que é aquela, eu vejo muito na psicologia essa coisa de, eu sigo psicanálise cognitivo, comportamental, não sei o que, e aí aquela pessoa fica naquela linha e todo o resto não presta para ela, né? Tem isso também. Tem pessoas que são assim, você sabe por que que isso acontece? Na verdade assim, né? Tudo bem, a pessoa pode seguir uma abordagem, né? Por exemplo, eu sigo na medicina minhas abordagens, na psicologia também, a constelação, então eu busco estudar algumas coisas que se complementam. Não, uma coisa é totalmente oposta à outra, não é. Tudo casa, dentro daquilo que eu faço, uma casa com a outra. E tem pessoas que estão lá, estão na cognitivo comportamental, estão na psicanálise, está tudo certo. Falam, não, essa é boa, essa é ruim. Não existe. Toda abordagem tem o seu lado positivo e pode ajudar. O problema é quando assim, não, só a minha abordagem é boa, só a minha religião é que presta, do outro não presta, então vamos matar o outro. Você percebe que a raiz do preconceito, ela parte daí. Quando só o meu clã, isso é sistêmico também, viu, Ari? Porque assim, isso dentro do desenvolvimento humano, nas fases de vida, nós saímos da chamada função materna, quando a gente aprende a se interiorizar e se proteger e se amar, que é dentro ali de quando a gente nasce e está no colo da mãe, e a gente precisa ir para a função paterna, que é aprender a começar a conhecer o diferente. Porque o diferente do quê? O diferente da mãe. Porque no começo tudo é a mãe. É que nem um bebê dinossauro. Não é a mamãe, o resto é a mãe e não é a mamãe. Então quando a gente nasce, do período intrauterino, né? E o período quando a gente nasce até 1 ano e pouco de idade, é a fase da simbiose. Eu nem sei que eu sou uma pessoa. Eu acho que eu e a mãe somos uma coisa só. É a percepção do bebê pequeno. Tanto que essa simbiose é a fase da dependência, a fase oral. Se eu sou abandonado, se um bebê é abandonado até 1 ano de idade, ele morre, porque ele não sabe nem se locomover para buscar alguma coisa, para buscar água, comida. É a fase da dependência, da simbiose. Quando eu saio dessa fase, começo a me movimentar, eu vou me afastar da mãe e me aproximar do complemento, polaridade yin yang, é o pai. E precisa ter esse corte, e a mãe precisa autorizar o filho a ir para o pai, função materna para a função paterna. E na função paterna, eu começo a conhecer o diferente. O resto da família, aí eu vou para a escolinha, vejo que tem crianças, eu começo a ter a amizade, o amor filíaco, o amor da equivalência começa aí eu começo a ver que tem outros sistemas familiares com outros costumes diferentes dos meus. E se eu fico fechado no clã, o meu clã, né, é o amor estorgé, eu fico fechado aqui, o resto não é bom. Só o meu que presta. Então é só a minha família, é só minha profissão, é só o meu time de futebol, é só a minha religião, é só a minha profissão, meu método dentro da minha profissão. E aí falta eu desenvolver o lado saudável da função paterna, que é ir bem para o diferente. Eu fico preso ainda no igual. Então o preconceito, a raiz do preconceito está nisso. Eu não conseguir ir para o diferente. Eu julgo e critico, e mais, eu quero matar o outro. Né? O que não é meu não presta. Então eu estou lá no time de futebol, eu acho que é válido eu ir lá e cacetear a pessoa até ela morrer. Ah, minha religião é boa, ou não é, então a gente vai lá e faz uma guerra santa para matar os da outra religião. Então, gente, isso é doença. É muito doença isso. O preconceito vem dessa doença de não interiorizar a função paterna saudável. E é sistêmico entender isso, né? E a gente está vivendo um momento de extrema intolerância, né? Não só na política também, mas essa coisa. Se você não for igual ao meu clã, se você não pensar igual a mim, então eu quero distância de você, tal. Quer dizer, não tem essa palheta, né, da diversidade, essa coisa que a gente fala tanto, inclusive que envolve a questão até da sustentabilidade do planeta como um todo. Aí, ainda em relação ao desenvolvimento humano, quando a gente fala de constelação, principalmente constelações familiares. Eu acho que consciência sistêmica, claro, é mais abrangente, mas se a gente pegar, por exemplo, pelas constelações, e eu convivo com alunos teus, né, convivi com alunos teus, né, pessoas que se formaram e que atuam efetivamente como terapeutas, né, pessoas que estão ajudando outras pessoas a se descobrir.
na tua percepção de todo o conhecimento que você tem, porque você já fez também todos os tipos, né? Não só foi lá para medicina oriental, para acupuntura, um monte de coisa, mas também no desenvolvimento humano, né? PNL, tudo, né? Você é uma enciclopédia, você é genial. Me fala, a consciência sistêmica, aonde que ela atua efetivamente? Por exemplo, que a gente pode dizer assim, uma pessoa que está nos assistindo hoje, dizer assim, poxa, dá para trabalhar bem essa questão. É identidade, é autoestima? Onde que você acha que você pensa? Eu sei que a resposta seria assim, não, em tudo, mas mais uma preponderância, assim, onde você acredita que a constelação dá mais liga, sabe? Pega uma pessoa, de repente, que está com a autoestima baixa, ou uma pessoa que tá disco quebrado, não consegue evoluir. Onde você acha que você acredita que tem mais encaixe, assim, que tem match? O que eu vejo, né, a constelação, como você falou, né, ela não, o estudo da consciência, ele é muito amplo, né? A constelação é Uhum. pontual, é uma técnica, eu chamo técnica, tem gente que vai falar, não é técnica, eu vejo como uma técnica que você utiliza, né, para ajudar a pessoa a ampliar a consciência. Então, em que você vai usar, a pessoa está com um resfriado, vai constelar? Não vai. Uma coisa assim, pontual, uma coisa, sei lá, nasceu uma verruga, ou eu, sei lá, de repente alguém no trabalho, nunca aconteceu, mas alguém no trabalho não foi com a minha cara, eu vou constelar isso. Não são temas assim tão aleatórios, né? São coisas mais profundas, no sentido assim, padrões repetitivos. Então eu percebo, de repente, sei lá, que eu estou com algo que está se agravando, né? Um problema que eu trato e continua se agravando. Então eu passo por uma relação afetiva, não deu certo. Aí eu tenho uma outra relação afetiva e não deu certo. Aí daqui a pouco eu vou para outra e não deu certo. E são padrões muito parecidos. Que nessa semana atendi uma senhora e ela tem aquela síndrome de Salvador. Ela quer salvar todo mundo, não olha para os problemas dela e busca carregar os outros naquele peso todo nas costas dela. E estava falando dos filhos. Filho feliz, que outro filho aquilo. Aí meu filho, nossa, meu filho é tão bom, mas ele não dá certo nas relações, ele já casou 4 vezes. E todas as mulheres foram embora. Coitado, ele é tão bom. Falei, olha, primeiro, né, vou lhe falar assim, o seu filho já tem 42 anos, não é para você ficar mais nessa, né, O seu você tem que menininho, cuidar, né? você tem que cuidar da sua vida, porque já dá para ver que ele é um filhinho da mamãe, né? Tá grudado nesse amor da mãe, e a mãe é a mulher ideal. Então não vai conseguir ter um outro relacionamento. Eles falam assim, mas perguntei para ela, o seu filho, que já passou por 4 relações, casamentos que não deram certo, ficar com filho com uma, filho com outra, é uma situação complexa, né? Uma situação difícil de lidar, né? Desconfortável, claro. E quem era a única pessoa em comum em todas as relações que ele teve? A pessoa não entende quando eu faço essa pergunta. É uma pergunta muito comum que eu faço. Né? Ela fica pensando, sabe, parece que eu falei num outro idioma. Não, vou repetir. O seu filho se casou 4 vezes, não deu certo. Quem era a pessoa que estava em todas essas relações? Aí você sabe, você percebe quando a pessoa dá aquele clique e dá meio um Uhum. curto-circuito, né? Eu falei, pois é, o seu filho, não é? Você acha que ele tem que olhar para isso? Se ele quiser olhar para isso? Então, esse tipo de padrão repetitivo vai mostrar que existe algo, de repente, uma lealdade sistêmica. Esse rapaz está leal a alguma coisa. De repente, Claro. alguém na família dele que também não deu certo nas relações, ele repete um padrão. Então, a constelação, para mim, é quando você tem esse tipo de dinâmica. Nossa, eu tenho muita dificuldade com o dinheiro, eu estou sempre com problema financeiro. Aí eu ganhei um dinheiro, né? Saiu sei lá, alguma coisa no trabalho, de repente eu tenho um gasto inesperado que me faz gastar aquele dinheiro que eu ganhei. Então a pessoa ganha bem, mas não consegue. É um padrão repetitivo. Quando a gente Uhum. tem isso, a gente não consegue muitas vezes identificar, mas de onde que vem? Eu não consigo compreender. Não tem uma percepção. E aí, uma técnica que vai te ampliar a consciência, pontualmente como a constelação, ela tem essa utilidade. Né? E não é só para olhar e entender, é para buscar também, a partir desse entendimento, dessa percepção, do que se mostra, da informação que aparece no campo sistêmico, a partir disso, através de posturas, posicionamentos, falas, né, eu posso ajudar essa pessoa a mudar, né, mudar o mindset dela ali dentro, o mindset sistêmico, inclusive, né, dentro daquele campo de Uhum. constelação, em uma sessão. Então, isso é o início do processo. Ah, isso muda tudo, vai curar tudo? Não sei. Também depende, porque às vezes a pessoa vê, ela está ali, a gente chama do SPA, do sentir, pensar e agir. Então você Uhum. sentiu, você pensou, entendeu, o que falta? Falta agir na vida. Agir.
Porque na constelação mudou, mas na vida a pessoa continua fazendo igual. A constelação não funcionou, mas você estava fazendo o que você viu lá que tinha que fazer, que você percebeu com a dinâmica, você agiu em cima disso? Ah, não. Então, uma coisa, eu fui no médico, ele fez um diagnóstico, me deu o tratamento. Você tomou o remédio? Não. Não, mas o médico é ruim, não me curou. Você tomou, você fez o tratamento, você aderiu ao tratamento? Sim. Não. Ah, então tá. Sim. Agora, quando a gente fala principalmente nesse momento, né, porque eu uso muito o termo ressignificar, mas no caso da consciência, na hora que você coloca a consciência, ou seja, você consegue enxergar essa malha, né, que a gente chama de constelação redundante, né, mas essa malha, essa capilaridade que tem aquela dificuldade, ou aquele problema especificamente que você está constelando e que de repente abre para a visão, naquele momento existe uma transformação para aquela pessoa que está vivendo aquilo. Mas converso contigo e a gente já conversou sobre isso e também com outros consteladores. Muitos falam assim, que aquela pessoa mudou, mas também outras pessoas que nem estavam ali, que nem sabem que aquela pessoa constelou, também mudam por causa da mudança daquela pessoa. Aí eu te pergunto, como explicar isso para um leigo que está aqui nos assistindo e falar assim, como assim? O cara constelou, ressignificou o problema dele, e de repente a esposa dele mudou, os avós mudaram, os filhos mudaram, e eu fui testemunha disso. Eu vi uma filha mudar um comportamento que ela tinha por causa de uma constelação do pai. Eu fui numa constelação do pai, você sabe disso, né? A gente já conversou sobre isso, e aí o pai constelou e de repente a filha mudou. E o pai que estava constelando, mas tinha muito a ver com aquela filha. Como explicar isso para quem está nos assistindo e a gente cientista, a gente pesquisador tal? Porque aí entraria também na questão da assim, né, como explicar epigenética, por exemplo, e assim por diante. Como explicar as coisas inexplicáveis na ciência de hoje dessa tal de constelação? Então, isso é a prova viva, né, a prova viva e efetiva de que nós vivemos num sistema. E o sistema... Qual é a denominação? O que é um sistema? É um conjunto de elementos que são interdependentes, se interrelacionam. O que move um, toca o outro. É a prova viva disso. Ah, isso é teoria? Não é prova. Se você participou, poxa, eu fiz mais de, sei lá, 2.000 constelações, já participei de tantas outras, vejo os alunos, treinando alunos, né, facilitando. Acontece, você muda. O que acontece? Você não é parte do sistema, você não está interrelacionado a todos dos sistemas que já vieram, inclusive já não estão nesse plano, e os que ainda virão, e os que estão. Então, é uma relação entre todos. Se você mudou, a sua dinâmica, você teve lá, você chama de ressignificar, tem insight, tem a mudança de mindset, tem a percepção sistêmica da origem do problema, você mudou, a tua mudança é como se fosse ali, você jogou a pedrinha no lago, e aquela onda se espalha pelo sistema. Então é muito comum nós observarmos isso, né? O cliente depois vir e falar para a gente, olha, sabe, aquela pessoa que de repente eu tinha um problema, ela me ligou no dia seguinte, na semana seguinte da constelação, e não falava com ela há tanto tempo. Ah, é coincidência, né? Claro que não é coincidência. Não é coincidência. E o mais incrível é que a pessoa que ligou para ela nem sabia que ela tinha constelado, né? Porque se falasse assim, olha, eu tô ligando, Roberto, eu constelei aqui, vi que você tem a ver, vamos conversar. Mas não, né? Não. A pessoa que não constelou, que nem sabia que tinha constelado, ligou e de repente mudou alguma coisa na relação dos dois por causa daquele que constelou, né? Porque essa mudança, ela é uma mudança que ela vai além do físico, né? É uma mudança no campo mental, no campo energético daquele sistema. Eu vou dar um exemplo, tem gente que quer imaginar, me fala um exemplo prático disso. Então teve uma senhora, anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, ela veio constelar uma senhora que já tinha na época quase 80 anos, uma paciente minha. E a dificuldade com a filha é imensa. Então um problema familiar grave entre as mulheres, a maternagem daquele sistema estava com problema. E ela não tinha relacionamento com a filha realmente mostrava um padrão bem doentio. E ela sofria muito com isso. Ela veio constelar. Bom, essa filha dela tem um filho que mora no exterior, morava na Austrália. E tinha netos, e filhos dele, né, que são os bisnetos dela. Ela não via esse neto há muitos anos e nem conhecia os bisnetos. Por quê? Porque a filha dela proibia, né,
o filho de falar com ela. E era uma questão, um drama familiar ali muito triste. Depois ela veio constelar no grupo de constelação. Acho que até que a Rô estava nesse grupo, ela era aluna ainda naquela época, se não me engano. A Rô vai confirmar aí. E aí, essa senhora constelou a dinâmica, apareceu a filha, a representante da filha, ela foi a primeira vez que participou e era uma conhecida, uma amiga da família e tal. Falou, nossa, eu não consigo sentir nada. Eu falei, pois é, porque essa é a dinâmica dessa moça. Ela tem um padrão totalmente fechado. Pois bem, essa senhora constelou e tal. Quando ela veio na acupuntura, 2 semanas depois, ela falou, Roberto, não acredita. O meu neto me ligou. Eu não falo com ele há meses. Ele me ligou, chorando, pediu perdão porque não falava comigo, que era por causa da minha filha, da mãe dele. Apresentou os bisnetos para mim pelo vídeo, lá da Austrália e tal. Então, ó, tá vendo? Por sinal, Ronange, a Samanta lembra. A Rô, todo mundo lembra dessa história que estava lá nesse vídeo. Elas estavam lá, exatamente. Ele ligou para a avó dele, acho que foi 2 semanas depois, chorando, falando que queria falar com ela, apresentou os bisnetos para ela, tudo, por vídeo, né, ligação de vídeo, depois que ela constelou. Eu não sabia que ela constelou, ele estava na Austrália. Né? E para não dizer que eu estou mentindo, está aqui. As alunas que estavam no curso lá na turma 2017 estavam lá. Então foi em 2017 que a gente fez esse grupo de constelação. Né? Então são coisas assim que você fala, mas isso nossa, isso é mágica, é milagre. Não é. Isso é prova que o sistema existe e nós estamos interconectados a isso. Então você quer olhar para uma coisa, olha para o seu sistema, você vai entender muito sobre você e suas dinâmicas e poder trabalhar uma cura para isso. É que para mim, quando eu trabalho essa questão das coincidências, né, eu já penso, e aí nem vou entrar em física quântica nem nada, mas eu acredito nessa questão dos campos energéticos, né, da conexão que todo mundo tem, e eu fico imaginando as conexões. As conexões que a gente faz, por exemplo, quando a gente desbloqueia algumas coisas, né? Porque, assim, às vezes eu fico pensando, poxa, eu tô emperrado e não ando, e aí parece que ninguém me ajuda, aí de repente eu falo assim, pronto, desemperrou. E aí, de repente, parece que todo mundo tá ali te ajudando, parece que todo flui. Aquelas pessoas que estavam negativas, que estavam te bloqueando, de repente saem da tua vida, parece que clareia tudo, aí fica tudo muito diferente, aí você fica, meu... Como que é isso? Né? Por que na semana passada não estava assim? É a sintonia. Que aí, às vezes, a gente, na semana passada, retrasada já, a gente conversou com a Priscila Caminha, né, do Rio de Janeiro, falando sobre a questão do propósito. Né? É aquela coisa quando a pessoa se identifica com o seu propósito, quando ela consegue reconhecer o seu propósito. Por incrível que pareça, quando isso acontece, parece que destrava um monte de coisas também, né? E isso é legal também de colocar aqui, porque às vezes a gente fica pensando assim nas coisas meio místicas, e na verdade tem muito a ver com o campo de energia mesmo das pessoas, o quanto a gente bloqueia os nossos próprios campos por não conexão. Por não reconhecer, inclusive, nessas coisas, porque de repente eu não reconheço, né, os meus pais, ou eu só vejo os pontos negativos, é como se eu tivesse, né, você mesmo fala, né, nós somos 100% um e 100% outro. Né, de certa forma a gente tem essa coisa de estar recusando, né, de não estar trazendo essas características, a gente nunca vai conseguir seguir em frente, né, fica bloqueando realmente. Né? Com certeza que a Rosana, né, hoje só gratidão, a Rosana Nunes, eu lembro dessa história porque ela inclusive deu depoimento no grupo, ela colocou no grupo do WhatsApp da clínica essa história, ela falou para mim na acupuntura, mas ela colocou no grupo, no WhatsApp. E a Rosana está lembrando que ela colocou realmente lá, né? Samanta lembra também. Quer dizer, são coisas assim que mostram, né? Ah, não é científico, cadê a prova? Gente, são provas fenomenológicas, né? A constelação é fenomenológica. Né? Você entende e observa os efeitos dela. O campo mostra a informação. Né? Então, mas se você tem que fazer um trabalho científico, provar, tudo bem, pode fazer. Não tem problema. Se puder fazer, tá ótimo. Porém, isso não desmerece e não tira a realidade do que você está observando. É fenomenológico e vai continuar sendo. Sim, sim. Até na terça-feira passada a gente estava com o Jadir, né, do Fronteiras da Ciência, falando justamente sobre esses limites. Tem muita coisa que, por exemplo, há 20 anos atrás você falasse assim, olha,
vamos falar num celular, num telefone sem fio, num celular, né? Ou mandar vídeo, fazer como a gente está fazendo aqui agora. Há 20 anos atrás, se alguém falasse, vamos fazer uma reunião olhando no olho da pessoa pelo celular, né? Por um Imagina. aparelho eletrônico. Todo mundo ia falar, meu, que absurdo, tal, né? E de repente, daqui 20 anos, a gente vai ter tecnologia para falar sobre epigenética, ou então sobre teletransporte, ou até a própria telepatia e muitas Vai outras coisas, saber, né? né? Olha só, a Adriana Zucchini lá direto de Miami, mandando também os coraçõezinhos, aí a Rô também falando das saudades. Olha, a verdade é que o Roberto tá abandonando o parceiro Ari Brito, porque ele já, ó, a gente já fez um monte de live até o final do ano. Esse ano ele está focado em um monte de coisas. A gente não faz essa live já faz um tempão, né? Inclusive pessoas de valor também, pessoal, os telespectadores te cobrando para você agitar a sua agenda para estar lá no Vamos programa, lá. porque tá devendo, hein? Tá devendo que o pessoal Faz cobra, tempo, você não é. tem noção como é A importante. correria tá grande, mas vamos agendar assim. Vamos lá, questão de definir Ó, prioridades olha aí, né? aqui, Ari, outra, a Patrícia Petinelli, dando aqui um depoimento também. Ela é aluna desse ano do curso, tá? Do Consciência Sistêmica em São Aham, Paulo. Aconteceu uma aham. situação parecida comigo. Após constelar, familiares paternos me procuraram após 50 anos. Sim, Tá vendo? sim, é incrível. Tá aí. Tá para quem quiser ver. Eu não acredito. Tudo bem. É um direito seu, fica à vontade, não tem problema nenhum. A gente Sim. não está buscando credibilidade, né? A gente está procurando ajudar as pessoas, né? Existe uma coisa na ciência que às vezes é assim, se a gente pensar no quanto a neurociência mesmo evoluiu, né? Não só a neurociência, mas a própria neurologia. Eu no Pessoas de Valor, tive a oportunidade de entrevistar a Gisele, que é uma neurocirurgiã incrível, né? De Harvard, professora da Santa Casa, tal. E ela é neurocirurgiã infantil, né? A Gisele. E aí, assim, ela treina cirurgias com realidade virtual, né, com VAR e tal, e aí treina os Legal. alunos, tá? Então, assim, quando vai fazer a cirurgia, eles já ensaiaram tudo que pode acontecer para diminuir, né, os riscos, vamos dizer assim, de uma cirurgia, principalmente em crianças muito pequenas, tal, que envolve, logicamente, uma cirurgia neurológica é bem complicada, ainda mais pediátrica. E assim, quando que a gente ia imaginar que ia ter, por exemplo, hoje uma pessoa fazendo uma cirurgia aqui no Brasil, lá em Miami ou vice-versa? Né? E hoje a gente tem Gente, essa lembra que há tecnologia 500 de anos cirurgia. atrás, 500 anos atrás, se eu mandar uma mensagem para alguém na Europa, ia de carta na caravela. Se chegasse, chegava depois de 6 meses, voltava depois de um ano, né? Então, assim, Sim. gente, a tecnologia, a ciência, ela é maravilhosa, é fantástica, né? Ela vem para ajudar. Mas o que falta para o ser humano não é a ciência, falta a inteligência emocional, o desenvolvimento humano, a Uhum. ampliação da consciência mesmo. Porque se a gente tivesse tudo isso com essa tecnologia, a gente já tinha mudado de plano há muito tempo, né? Já estava numa evolução que não ia ter Sim, mais fome, guerra, pobreza, doença psiquiátrica, nem nada. A gente já está no sim, outro. Quer dizer, falta evoluir o humano mesmo. A tecnologia está sim. muito além, muito na frente do desenvolvimento humano pessoalmente. Agora o médico, psicólogo, especialista, pesquisador que estuda a vida inteira, a gente tá aí desde que a gente se conhece, a gente sempre estudando. Me fala uma coisa, pro constelador, tá? Dentro da consciência sistêmica, mas pro constelador. A sensação que me passa, Roberto, é que envolve muito a questão. A gente fala muito de inteligência emocional, mas hoje também se fala muito da inteligência espiritual. O constelador, ele trabalha essa coisa da epigenética, da energia e tal, muito no campo da intuição, porque às vezes vem a ideia, tem técnica, tem conhecimento, tem estudo, então quanto mais você estuda, melhor. Mas a sensação que dá é que quando você for doutorado, né, se tiver doutorado em constelações familiares, por exemplo, é quando efetivamente você vai estar 100% intuitivo. É um equívoco meu pensar isso? Assim, é uma intuição minha errada nesse sentido? Não, não, porque Ari, existe uma grande identificação, eu vou dizer assim, entre o mindfulness, né? Quando você está pleno, a presença plena aqui agora, a tua intuição, ela se amplia, na verdade você está conectado. O campo sistêmico é um campo de informação. Para você perceber essa informação, você precisa estar no que o Hedinger chamou de centro vazio. Então a gente vai constelar, e eu como constelador oriento isso para o grupo, para os alunos, né? Você precisa estar no estado que é como o mindfulness. Né? O centro vazio é assim, eu estou presente aqui e agora, sem expectativa,
sem desejo, sem vontade. Não, eu quero que dê tudo certo, todo mundo se abrace no final da constelação. Eu não quero nada, eu não espero nada. Eu estou simplesmente Uhum. aberto para ver o que vai aparecer. E aí sim eu vou saber o Tá. que vai poder ser feito através também dessa percepção. Então, mindfulness, né, que é atenção plena no aqui e agora, esse vazio, e o campo chamado centro vazio, que o Hellinger fala, para mim são a mesma coisa. Inclusive, isso foi o tema Mesma da minha coisa. palestra no Congresso de Constelação de 2020, do Consciência Sistêmica em Ribeirão Preto. Foi 2019, Uhum. 2020, não lembro. Foi o tema que eu coloquei. Né? Essa equivalência entre o mindfulness e o centro vazio. E quando você está nesse centro vazio, nesse mindfulness, está simplesmente, você está aberto para o campo crescente da intuição, da percepção, de receber a informação que está ali sem pré-julgamento, sem preconceitos. Né? Isso que é o ideal para que o ser humano pudesse desenvolver. Né? Então, sair daquelas crenças, daqueles padrões, simplesmente estar. Ser e estar Uhum. presente ali. É porque eu fico justamente, e já vi você constelando e tal, a sensação que dá é que, assim, às vezes eu tô olhando para um papel que ali naquele momento da constelação, ou mesmo em bonecos, não importa, né? Mas, assim, que quem tá como constelador naquele momento tá olhando diferente, por exemplo, do Ari que tá ali fora olhando. Sabe, assim, como se você estivesse enxergando os papéis e os movimentos por exemplo, eu tô achando que ali é a mãe da pessoa, o pai da pessoa, e de repente você chega e fala, não, isso aqui era a vaidade, ou então uma emoção, tal, e eu fico, meu Deus, da onde ele tirou isso? E bate, né? E dá muito certo, assim. E aí, assim, para mim vem uma conceito, pô, isso aí não é técnica, isso é intuição pura ali naquele momento de ele enxergar algo que ninguém estava enxergando, mas o constelador está enxergando naquele momento, né? O representante, quando você participa de uma constelação e alguém te chama para representar o pai ou a mãe, enfim, qualquer pessoa daquele sistema, daquela constelação, você entra na dinâmica, você recebe as informações daquela pessoa, né? E está lá Uhum. interconectando. O constelador precisa estar consciente de todos os elementos da constelação, inclusive dos representantes que estão lá fora, para saber que esse precisa entrar, esse não é para entrar, né? Então, realmente é um aprendizado. A gente precisa treinar muito isso. Quanto mais você faz, mais você treina, né? Mais você se aprimora, vamos dizer assim, nessa técnica, nessa percepção. Pode chamar de intuição, mas é algo que vem a partir do vazio, a partir desse centro vazio, né? A Adriana estava colocando ali da coerência cardíaca, né? Você sabe que eu tenho o biofeedback, a gente treina a coerência cardíaca direto, né? Então, quando você está nesse É estado, você está incrível. conectando o quê? O que é coerência cardíaca? É você conectar o coração e o cérebro. Então, assim, o yin e yang está ali na sintonia, né? Está na sintonia perfeita e você está aberto. E aí você se conecta, você está naquela tua inteligência emocional, você está no estado de equilíbrio, você está presente. E quando você está presente, Uhum. conectado, você vai perceber as coisas que estão acontecendo com mais facilidade. Né? Você vai Sim, estar aberto para a informação que chega. Se eu estou ali fechado na minha crença, na minha ideia e tem que ser assim, tá? Eu não estou enxergando nem o que está acontecendo. Que é o que acontece com a maioria das claro. pessoas. Às vezes está conversando com alguém, a pessoa está conversando com ela mesma, ela está falando das coisas dela, não está olhando nem para você. E o mundo de hoje está muito Sim. assim, né? Infelizmente está muito assim. Isso afeta a comunicação e os relacionamentos. No campo sistêmico, se isso Sim. acontecer, é o fracasso que não vai acontecer nada, não vai dar resultado aquilo, não vai nem aparecer o que tem que Sim. aparecer. Então é um treinamento de muita Uhum. humildade, você treinar para se aprimorar nisso, poder enxergar o que se mostra ali para ajudar, porque nós estamos ali, o terapeuta ele tem que ser um ajudante, não é um Uhum. salvador, não vai carregar, não fazer nada, ele vai ajudar. Então ele é um facilitador de um processo, nós somos Facilitador. facilitadores. Sim. Que de certa forma também é o mesmo movimento quando a gente está fazendo, por exemplo, marca pessoal, a gente está fazendo agora os sentidos, né, que trabalha com essa questão do mindfulness, da atenção plena em cada um dos sentidos, ligando com os elementos da natureza. E para mim é incrível, porque assim, eu reúno um grupo, eu vou lá fazer, ou no caso, quando a gente faz o arquitetando também com a Adriana, que está aí, assim, a gente vai para lá. Parece que as pessoas ficam transparentes, assim, porque no momento que a gente coloca atenção plena no grupo, a gente sente o que está todo mundo sentindo, a gente vê. É como se eu tivesse, claro, 100% o que aquela pessoa veio buscar ali, o que, que ela está sentindo, o que está sofrendo. Então, eu vejo isso muito, e aí eu vendo você constelar, eu vejo que é a mesma coisa. É muita intuição, né? E assim, é uma percepção que, por mais que você estude, vai estudar neurociência, neuropsicologia, isso, aquilo, medicina, e aí, de repente, nesse momento.
parece que tudo isso fica em segundo plano, ajuda, logicamente, Sim. a você ter essa Ele percepção. Claro sustenta, que aí ter né? tempo Trabalho, você sabe o que sustenta. você tá fazendo, você sabe o que você está fazendo porque você tem o Exato, conhecimento. Mas só o conhecimento não resolve. E se você tem só intuição exato. sem saber o que está fazendo, também não resolve. Então, também é uma integração. Também, também, também não resolve. Olha só, entrevista excelente, que sorte a nossa doutora Roberto como nosso professor. Quem é Ah, o o Lourdes do curso também, Lourdes, da formação. do curso também. Roberto, por incrível que pareça, eu sei que o seu tempo é super escasso, né? A gente está chegando, né, numa horinha aí de live que a gente faz pontualmente. Agora no mês de julho, eu como professor universitário, eu estou aproveitando as férias como professor para fazer uma atividade que eu amo também. Eu adoro dar aula, mas também adoro entrevistar pessoas e bater papo, conversar sobre desenvolvimento humano. Então eu fiz essas lives de segunda a quinta, né, para também ter sexta, sábado, domingo com a família, né, e aí poder curtir um pouquinho. Mas de segunda a quinta eu fiz aí uma sequência de lives, estou fazendo uma sequência de lives que termina na próxima semana, né? Então a gente vai ter o mês de julho aí lives praticamente diárias. E aí em agosto a gente volta com as lives semanais, tá? Num ritmo um pouquinho mais lento. Mas assim, para mim, se for somar todas as pessoas que já vieram até aqui, já como eu já tenho também os entrevistados da semana que vem, eu diria que o conjunto da obra é assim, cada pessoa tem a sua intuição, cada pessoa tem os seus conhecimentos, as suas habilidades e tal. No final das contas, a percepção que me dá, e a Adriana até colocou um pouco essa coisa do amor, quando você tem amor, quando você quer fazer algo que é para ajudar as pessoas, independente das formações que cada um tenha, parece que essa intuição vem e traz justamente esse conceito, né, essa base que precisa para ajudar as pessoas. Isso é muito importante. Agora, claro que também, como a gente entrevistou muitas pessoas, né, como você que tem um conhecimento incrível, não adianta só também ficar palpando. A gente tem que buscar conhecimento, tem que fundamentar, como você falou, porque senão também tem um monte de gente com boas intenções, mas que está atrapalhando. Então, por exemplo, própria constelação. Tem gente que fala que é constelador, nunca fez curso nenhum e vai lá e está constelando como se tivesse cartomante, né? Como se estivesse fazendo alguma coisa mística e tal. E isso A acaba pessoa não destruindo imagina esses. o quanto ela está se emaranhando, né, Ariana? Não imagina o problema que ela está causando para o outro e para ela própria, né? E para Porque ela quando você própria. entra nesse campo da ajuda, do servir, você atrapalha, você se conecta ao sistema do outro. Né? Então, todo Exato. terapeuta, quando não está preparado para ajudar, quando ele atrapalha, quando ele prejudica o seu cliente, ele está emaranhado, que é o termo que a gente usa Uhum. para dizer assim, está, né, conectado de uma maneira vai disfuncional, doentia, ao campo daquela pessoa. Então a pessoa não imagina isso, né? E Sim. vai na moda, tá na moda, dá dinheiro, Exato. qualquer justificativa que não é a justificativa do servir, do ajudar realmente. Tudo bem, é Exato. responsabilidade da pessoa, né? O que a gente pode fazer? A gente procura orientar, aconselhar, porém, né, cada um com a sua responsabilidade. E aí Exato. É eu tenho porque feito também lives também, né? é que entra também no campo um pouquinho da ética, né? Assim, porque não é todo mundo que Sim, tem uma com visão assim certeza. de, poxa, eu não tenho condição de fazer isso e acha que só com a intuição vai resolver o problema dos outros, né? Óbvio que tem essa questão. Várias pessoas aí falando, a Toninha falando da acupuntura também, que é ótimo, né? A Ronange falando da iluminação da camisa vermelha. Eu coloco o vermelho e a Ronange já atua. Eu confesso para você, e aí falando para a Ronange, mas falando contigo, Roberto, que toda vez que eu vou vestir uma cor de camisa, não tem jeito, o vermelho já ficou com a cara da Ronange. Então eu vou colocar alguma roupa, eu coloco o vermelho, às vezes porque eu gosto de vermelho, aí eu já fico pensando, a Ronange vai me encher o saco porque eu tô vestindo vermelho, por incrível que pareça. Cara, muito obrigado mesmo. Para quem não sabe, quando eu. E aí eu vou ter que falar, não tem jeito, né? Eu sou um pouco mais novo que o Roberto, mas quando eu fui a primeira vez num médico, e aí ele falou sobre essa questão de integração, eu era um menino, e ele também, recém-formado, mas já tinha esse conceito. O Roberto Devsky, e eu já falei isso para ele foi uma inspiração. Porque, por incrível que pareça, lá atrás ainda nem sabia que faculdade ia fazer nem nada, mas eu já sabia que tinha essa praia de trabalhar com pessoas e ajudar as pessoas como o Roberto, desde que eu conheço ele, ele ajuda. Então, cara, parabéns, você é inspiração e eu tenho certeza que não só os 300 alunos que já fizeram curso contigo, a formação
mas também as milhares e milhares de pessoas que você já atendeu, né? Porque, de verdade, um profissional que se especializa, mas que também vai buscar uma ampliação para poder oferecer o melhor para os seus pacientes, para os seus alunos e para as pessoas que você impacta, realmente é uma pessoa especial e serve de inspiração para todos nós, tá bom? Então, Imagina, eu muito agradeço, viu? obrigado. Você também. Agradeço pelas palavras gentis aí. E você também é uma inspiração para mim, para tanta gente, né? Um modelo de cara dedicado, trabalhador, estudioso, né? E é um prazer estarmos juntos, né? Quero deixar um convite aí para as pessoas para minha live de quinta de manhã. Amanhã vou fazer 7 horas. Eu tenho feito live Isso, 7 da manhã, quinta-feira. E o isso. tema amanhã vai ser sobre o olhar sistêmico sobre a infidelidade nos relacionamentos. Opa, É um tema polêmico e interessante. Então, quem quiser participar, para vocês quem não me verem como segue, é. Mas olha só, vejam a aura do Roberto. Eu acabei de elogiá-lo. Um cara para falar sobre infidelidade numa quinta, às 7 horas da manhã, esse cara é fera, concordam? vamos Uma lá, vamos live incrível, participar. né? Que é um tema assim Muito muito bom. atual, inclusive, né? E aí quem não me segue, que conhece o Ari, me siga. Quem chegou aqui por conta de me conhecer, siga o Ari também, porque a gente sempre está postando Sim. conteúdos para ampliação da consciência, desenvolvimento humano. Estamos juntos, né? E amanhã fica o convite aí para a live das 7, Infidelidade, Visão Sistêmica. Vamos lá, vamos continuar trabalhando e refletindo, né? Eu digo assim que são encontros como os da terça-feira à noite, que eu sempre faço online, temas sistêmicos também, né? Eu faço a live Sim. quinta de manhã e na terça seguinte, no grupo de estudo, aí a gente aprofunda o tema, faz dinâmicas e tal. Então, estamos juntos, né, Eri? Estamos sempre trabalhando e é um Bora, prazer fazer bora isso. A lá. gente faz isso com amor, né? Com amor, não é com Gostou obrigação. quem gostou desse bate-papo aqui, também vai lá no www.pessoasdevalor.com.br. Tem várias entrevistas que eu e o Roberto fizemos com vários profissionais, né, e seres humanos incríveis. A gente já entrevistou, inclusive, fizemos entrevistas internacionais, os caras tops em MDR, em constelação, em consciência sistêmica. Inclusive o Fernando, que a gente comentou aqui algumas vezes, né, já deu entrevista para a gente algumas vezes. Então também curte lá o pessoasdevalor.com.br que vocês têm umas entrevistas bem bacanas lá com assuntos bem interessantes, tá bom? Gente, obrigado Isso pela aí. audiência, Roberto. Muito obrigado mais uma Prazer. vez. E já fica o Um convite aqui abraço, um beijo no aberto, né? coração. Quero que nossos internautas cobrem você também, pessoas de valor, hein? Tem que aparecer lá no Vamos, programa que está em falta, tá vamos bom? gravar. Em agosto a gente volta a gravar. Perfeito. Um abração. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.